capítulo 1. Primeira aos Tessalonicenses, capítulo 1. Todinho. Ninguém vai morrer de ler um capítulo da Bíblia, né? São só 9 versículos. Tá? Dá para a gente aguentar, né? 10, né? É isso mesmo, 10. Paulo, Silvano e Timóteo, à igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam dadas. Sempre damos graças a Deus por vós todos, fazendo menção de vós em nossas orações, lembrando-nos sem cessar da vossa obra de fé, do vosso trabalho de amor e da vossa firmeza de esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante de nosso Deus e Pai. Conhecendo, irmãos, amados de Deus, a vossa eleição, porque o nosso evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder e no Espírito Santo e em plena convicção, como bem sabeis quais fomos entre vós por amor de vós. E vós vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra em muita tribulação, com gozo do Espírito Santo. De sorte que vos tornastes modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia, porque, partindo de vós, fez-se ouvir a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e na Acaia, mas também em todos os lugares a vossa fé para com Deus se divulgou, de tal maneira que não temos necessidade de falar coisa alguma, porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos entre vós, e como vos convertestes dos ídolos a Deus, para servirdes ao Deus vivo e verdadeiro, e esperardes dos céus a seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Aqui nós estamos aproximadamente anos 50, 51 depois de Cristo. Vamos voltar um pouquinho a história, lá uns 4 séculos, lá por meados do século 4 antes de Cristo, o rei Filipe II da Macedônia, que agora faz parte da Grécia, o rei Filipe II tinha um filho muito famoso, chamado Alexandre, que se tornou Alexandre o Grande, conquistador, né, que alargou em poucos anos, com 20 e poucos anos de idade, constituiu um império muito grande na base de conquistas militares. Alexandre tinha uma irmã que se chamava Tessalônica. Essa irmã de Alexandre era mulher do general Cassandro, um dos generais de Alexandre. Cassandro mandou construir uma cidade e deu esse nome de Tessalônica em homenagem à sua mulher. Ano 300 e alguma coisa antes de Cristo, 315, eu acho. A palavra Tessalônica, não sei se significa literalmente, mas indica vitória contra os tessálios, que era um grupo militar que habitava a Macedônia. E a mulher de Cassandro, Tessalônica, nasceu no dia da vitória. O nome deve ter sido dado em comemoração da vitória contra os tessálios. Eis aí a origem do nome, Tessalônica, né? Muito interessante, né? Hoje a cidade de Tessalônica é mais conhecida por Salonique. Fica no mesmo lugar, é uma cidade próspera, é a segunda e mais próspera cidade da Grécia, e já na época de Paulo era uma cidade muito próspera. Era uma cidade muito rica. Próximo ali de Tessalônica, ali naquela região da Macedônia, ainda encontramos uma cidade importante para os nossos estudos, que é Filipos. Então nós demos um pulo lá de 315 a.C., já viemos um pouco para a época de Paulo, mas ainda não vamos entrar nessa história. Vocês devem estar lembrados que depois da primeira viagem missionária de Paulo, a primeira viagem que a gente conhece, né? Aquilo que a gente reputa como sendo a primeira grande viagem missionária de Paulo, houve aquele problema da contenda entre os judeus e os gentios
a respeito do legalismo judaico. Circuncida ou não? Faz as cerimônias ou não? Tem que apresentar sacrifício ou não? Tem que ficar fazendo cerimônias de lavar as mãos ou não? E como nós falamos há algumas semanas, foi constituído um concílio em Jerusalém, que é considerado o primeiro grande concílio da igreja cristã em Jerusalém. Está registrado no livro de Atos, capítulo 15, e ali os figurões da igreja da época, os apóstolos, entre eles Paulo, estiveram presentes para discutir essa questão sobre o legalismo judaico aplicado aos gentios. Nós comentamos esse assunto. Dali, depois da decisão do concílio de não impor encargos além daquilo que nós lemos, né? A abstenção do sangue, da carne sufocada, da prostituição, da idolatria, o concílio escreveu cartas para serem levadas às igrejas gentílicas. Paulo foi um dos emissários, levou carta para a igreja em Antioquia da Síria, e junto com ele foram 2 irmãos para serem testemunhas visuais daquilo que aconteceu no concílio. Lembra? Nós comentamos isso, acho que há 3 semanas. Eles escreveram a carta e disseram: está sendo levada pela mão de Paulo, e estamos mandando também Silvano e Judas como testemunhas oculares, porque eles ouviram tudo o que aconteceu aqui. Esse Silvano que acompanhou Paulo para... Desculpa, irmão, eu dormi muito mal, eu fico falhando de vez em quando na memória, né? Esse Silvano que acompanhou Paulo até Antioquia da Síria, é esse Silvano de que Paulo fala logo aqui no versículo 1. E é o mesmo Silvano que é narrado na história da fundação da igreja de Tessalônica, lá no livro de Atos. Só que no livro de Atos, você não vai encontrar Silvano, você vai encontrar Silas. Lembra que a história que Paulo e Silas estavam com os pés amarrados no tronco, lá na cidade de Filipos? Então, aquele Silas é esse mesmo Silvano. E por que 2 nomes diferentes? Não, é como, né, hoje em dia, né, muitas pessoas chamam Na, Mo, Pe, Ri, Cris, Tá, abreviando os nomes, Moge. Naquela época, a contração dos nomes era feita de forma diferente, é outra cultura também. O nome do homem é Silvanus. Paulo escreve aqui Silovanos, e a forma contraída, como se fosse uma abreviatura do nome, era Silas. Então, mesma personagem, Silas e Silvano. E a Bíblia diz que quando Paulo, Silvano, Judas foram para Antioquia da Síria levar essas cartas, lá estiveram, expuseram, a igreja ficou muito feliz de receber essa consolação, receber palavra da, entre aspas, igreja mãe, né, que estava na Judéia. Paulo decidiu partir para evangelizar, e Silvano decidiu ir com ele. Foi a ocasião em que deu aquela contenda entre Paulo e Barnabé por causa de João Marcos. Não vou levar Marcos não, ele já me deixou na mão uma vez. Aí Barnabé levou Marcos e Paulo levou Silas ou Silvano e fizeram essa viagem. Depois que Paulo passou por Filipos, aliás, Paulo passou em Filipos, nós já estudamos a história, lá por causa da pregação ele foi preso. Essa história que nós vimos, que meia-noite eles estavam cantando hinos, e houve um tremor, as cadeias todas se soltaram, o carcereiro que tinha que guardar os presos com a própria vida, e viu que os presos estavam soltos e ficou tremendo de medo de ser torturado por causa disso. Aí ele pegou a espada, queria se matar. Aí Paulo e Silas falaram: não faça mal nenhum, porque estamos todo mundo aqui, ninguém fugiu. E aí o homem, trêmulo de medo, pulou lá dentro, pediu luz, viu tudo certo, e senhores, o que eu preciso fazer para ser salvo? Quer dizer, o temor tomou conta dele por causa do que Deus fez ali e por causa do comportamento, da retidão dos servos de Deus. Não aproveitaram a oportunidade para fugir. Eu acho que se nós estivéssemos numa cadeia, a gente não teria perdido a oportunidade, né? Mas provavelmente Deus tocou no coração daquelas pessoas, falar: não, fiquem aqui, porque eu tenho uma obra. Será que nós atenderíamos a essa chamada de Deus? Fique aqui, continue preso, continue na cadeia, porque eu tenho uma obra. O portão está aberto, mas vocês não devem sair. E Deus fez uma obra extraordinária, porque o carcereiro e toda a sua família se converteram e foram batizados naquela noite. E depois até serviram um cafezinho da manhã para Paulo e Silas, né? Tá vendo, né?
Não era um hotel 5 estrelas, mas tinha café da manhã incluído na diária. Dali, Paulo e Silas prosseguiram na sua caminhada e foram parar em Tessalônica. Em Tessalônica, diz a Bíblia no livro de Atos, que Paulo pregou durante 3 sábados consecutivos numa sinagoga. Era o costume dele. Ele chegava numa cidade, um ponto de apoio, um ponto inicial, era procurar a sinagoga. Por quê? Porque era o local certo de reunião de pessoas religiosas. Pessoas que iam para ouvir a palavra de Deus, que era o Antigo Testamento na época. Era uma estratégia de Paulo, uma estratégia inteligente. Devemos pensar nisso. Nós precisamos refletir em estratégias, e até em estratégias adaptadas à nossa maneira de trabalhar. Entenda isso. O irmão Davi pode sair para evangelizar e sempre obter excelentes resultados da maneira dele, mas eu não vou necessariamente copiar o que ele está fazendo. Eu vou analisar o que ele está fazendo e adaptar a minha maneira de ser, porque a maneira dele falar, dele abordar as pessoas, de se relacionar com as pessoas, pode ser muito diferente da minha. E eu vou ser uma pessoa artificial, trabalhando, querendo imitar outra pessoa. Então está aí um ensino já importante, não só em evangelizar, como também em aconselhar, em pregar, em ensinar, abordar as pessoas, em fazer um trabalho na igreja. Por que eu digo isso? Que às vezes a gente se sente frustrado porque não consegue fazer um trabalho do mesmo nível que o irmão Davi faz. Mas o irmão Davi é uma pessoa e eu sou outra, você é outra. Cada um tem suas tendências, suas particularidades, cada um tem sua personalidade, e foi Deus quem o fez assim. Põe isso na cabeça. Deus fez você dessa maneira, então procure atuar de acordo com os dotes que Deus lhe deu, não de acordo com os defeitos que você produziu na sua vida, mas de acordo com aquilo que Deus colocou. Talvez possamos chamar agora, assim, repentinamente, de talentos, aqueles talentos, aquelas capacidades e habilidades que Deus deu para mim e para você, das quais nós vamos ter que prestar contas. Lembra a parábola dos talentos? Qual é a sua habilidade? Qual é a sua maneira de ser? Qual é a sua facilidade relacional? Como você tem facilidade de entender e de expressar a palavra de Deus para as outras pessoas? Esses são seus talentos. E Deus vai cobrar no dia do julgamento da igreja de que maneira você usou esses talentos, isto é, se você usou. Então Paulo e Silvano, ou Silas, pregaram durante 3 semanas na sinagoga dos judeus em Tessalônica, e alguns estudiosos dizem que Paulo ficou pouquíssimo tempo em Tessalônica. Isso aqui é importante para o nosso estudo, porque ele pregou só durante 3 sábados na sinagoga. Então ele passou apenas 3 semanas, não. Ele passou 3 semanas nas sinagogas pregando, mas muito provavelmente ele saiu dali depois, por causa da rejeição de muitos judeus, saiu dali e foi pregar dentro de casas, ou em outros lugares. A Bíblia não diz, não descreve onde ele esteve. E a pregação de Paulo gerou grande ciúme entre os judaizantes. Por quê? Porque se lê lá no livro de Atos dos Apóstolos que vários judeus se converteram, muitos prosélitos, quer dizer, aqueles que não são judeus de nascimento, mas eram chamados de tementes a Deus. Eles se converteram do paganismo ao judaísmo, eram chamados pelos judeus de pessoas tementes a Deus. E muitas mulheres de alta posição. Então veja só, alguns judeus se converteram, quem sabe aqueles que tinham um coração mais aberto, mais propício à palavra de Deus, como diz a Bíblia, aquele que é de Deus escuta a palavra de Deus, né? Como disse Jesus, escrito no Evangelho de João, que aquele que é voltado para o Senhor vai saber se a palavra que Jesus está pregando é do Pai ou não. Então, um coração voltado ao Senhor. Aí entra a estratégia do irmão Davi, por isso que o irmão Davi é bem sucedido, né? Porque ele deve pensar, estou usando o Senhor como exemplo, viu, irmão? Ele deve pensar nessas coisas. E os judeus ficaram com ciúme por quê? Porque alguns judeus se converteram, pessoas de coração aberto, muitos não judeus que eram prosélitos, e muitas mulheres de posição. O que significa isso? Perda de prestígio da sinagoga. Quando Jesus falou que
veio trazer espada, veio trazer divisão. Não foi divisão entre nós, foi divisão de nós para o restante. Quando a igreja tem sucesso, quando um pregador ou um evangelista tem sucesso na sua obra, o sucesso da igreja é medido pela santificação dos seus membros, a edificação dos seus membros e pela quantidade de pessoas ou qualidade das conversões que ela obtém. Aí é medido o sucesso da igreja, tá? Não é pelos programas internos da igreja. Então, quando a igreja tem sucesso, os evangelistas têm sucesso, a perseguição vai se levantar, porque o inimigo não quer perder. Então ele vai levantar as pessoas que não têm o coração disposto a servir o Senhor. E esse prestígio que as sinagogas perderam, não era apenas um prestígio em termos de reconhecimento, de visibilidade, era também uma perda financeira, porque nós vemos aqui muitos prosélitos, alguns judeus e muitas mulheres de posição, mulheres bem situadas financeiramente na sociedade. Quando isso acontece, o financiamento do trabalho vai da sinagoga para onde? Vai para o evangelismo, para a obra de Deus. E Deus levantou pessoas então para financiar sua obra a partir dali, e o ciúme dos judeus se acendeu, e os judeus começaram a perseguir Paulo. E aí nós já vimos a história algumas semanas atrás. Bom, eu estou traçando aqui o contexto, para nós entrarmos no assunto do capítulo 1, que é importante relembrar o contexto, que certamente o Renielson nas duas últimas aulas deve ter trazido para os irmãos. Mas Paulo não passou essas 3 semanas só evangelizando, como eu disse, ele passou mais tempo em outros lugares. Todavia a perseguição foi feroz, e é evidente que ele não teve tempo para doutrinar a igreja, preparar a igreja da maneira como ele julgou que fosse necessário. Tinha mais coisas para ele dizer, mas ele teve que sair de lá correndo, às pressas. E dali ele saiu, claro, ele saiu correndo, mas não saiu morrendo de medo. Ele continuou a evangelizar em outros lugares onde havia judeus, e continuou a pregar a palavra de Deus. Ele só teve que sair dali para escapar da vida dele. Então, foram rapidinho embora, mas quando ele estava em outra cidade, ele estava preocupado com a igreja de Tessalônica. Por quê? Porque ele não passou tudo que ele queria ter passado, como acabei de dizer. Ele sentia que aquela igreja era boa, mas não estava preparada suficientemente para enfrentar adversidades. E ele mesmo diz aqui que ele já tinha antecipado para a igreja que viriam perseguições, grandes perseguições. O que você pensa da nossa igreja? A nossa igreja é boa, como a igreja era de Tessalônica? Os crentes estavam sendo muito bem ensinados, como a igreja de Tessalônica era? Os crentes eram fiéis, como os tessalonicenses? Eles contribuíam, davam suas ofertas, sustentavam a obra do Senhor, eles pregavam a palavra para outras pessoas, eles, como nós vamos ver aqui nos próximos versículos, eles serviram até de referencial para outras cidades, a respeito de como eles propagavam a fé. Mas ainda assim, Paulo considerava que a igreja não estava completa em termos doutrinários. Como é que você vê a nossa igreja? Nossa igreja era como a dos Tessalonicenses? Está completa? Não temos mais nada para aprender? Vamos tomar como exemplo uma igreja que foi fundada depois, nessa mesma viagem, a igreja de Corinto. Paulo saiu de Corinto depois de um certo tempo, voltou para Antioquia, ficou sabendo de problemas que havia na igreja, e falou: puxa, mas essa igreja tem exibição de todos os dons espirituais. Foi uma igreja onde ensinei tanta coisa. Deve ter passado, acho que perto de 2 anos, Paulo. Ensinei tanta coisa. A igreja é grande, é próspera. Como é que pode ter tanto erro assim? Erro doutrinário, erro de comportamento, erro de relacionamento, erro de enfoque da verdadeira irmandade e fraternidade. Erro até no comportamento na Santa Ceia, que é um caso bem sério, né? Será que não é hora de nós pararmos para analisar a nossa posição atual como igreja? Poxa, quantos anos tem essa igreja aqui? 40 anos? Qual a idade dessa igreja aqui? Por volta de 40 anos, é isso? 43? Obrigado. Desculpe, viu? Vai falar: poxa, mas esse irmão não sabe nem isso. Mas até a idade dos meus filhos eu tenho que ficar calculando quando eu entrei na Força Aérea para poder saber quando nasceram. É assim mesmo, viu? E
Essas igrejas foram bem ensinadas por Paulo, mas precisaram de mais ensino, de mais doutrina. A nossa igreja está em qual nível, meus irmãos? Como eu falei aqui há algumas semanas, levando em consideração a quantidade de pais que trazem seus filhos para a escola dominical, porque esse aqui é o nosso único culto de ensino. É o único culto de ensino que a igreja tem. Porque domingo à noite é evangelismo. Pequenos grupos não é para as crianças e também é um culto de comunhão, de aproximação. São grupos multiplicadores, né? É um trabalho essencialmente evangelístico e de construção de relacionamentos, de pastoreio mútuo. E qual é a outra reunião em que a igreja pode receber a doutrina sistemática? Essa aqui é a nossa reunião de ensino e de estudo, de sistematização das doutrinas bíblicas, de aplicação à nossa vida. E onde está o povo de Deus? Eu estou vendo aqui umas 10 pessoas. Não só povo no geral, crianças e adolescentes que vão ter que enfrentar daqui a pouco uma situação muito difícil. Daqui a pouco tempo, ou amanhã, ou daqui a 1 ano, ou daqui a 5 anos, ou daqui a 10 anos, vão ter que enfrentar situação muito difícil. Vocês estão sabendo que alguns anos atrás, num país da Europa, fugiu agora, né, na memória, um país da Europa, um casal com 5 filhos, perdeu a guarda na justiça dos 5 filhos, porque eles eram excessivamente cristãos. Eles eram crentes demais. E foi um país desenvolvido, não lembro dizer se foi na Suécia, Suíça, Finlândia, não lembro. Foi um desses países da Europa, um país desenvolvido e considerado um país bastante civilizado, com alto nível de educação. O casal cristão, porque era muito cristão, perdeu os filhos. Nossos filhos estão preparados por uma circunstância dessa, uma condição dessa? E os líderes, cadê os líderes daqui da igreja? Aqueles que encabeçam trabalhos, onde estão? Onde estão os nossos levitas? Que cantam o quê? Música alheia, sem saber o que estão cantando? Então nós estamos vivendo uma situação muito séria. E a situação da igreja de Corinto, a situação da igreja de Tessalônica, tem que servir de alerta para nós. E nós também temos que parar de ficar quietos. Como eu já falei algumas vezes aqui, nós somos os crentes mais maduros da igreja, porque crentes mais velhos que nós, há muitos, mais maduros do que nós é difícil, porque nós estamos interessados na doutrina bíblica, em crescer, em aprender mais alguma coisa. Então nós somos mais maduros até do que os mais velhos que não vêm. Portanto, nós temos que fazer o papel que a Bíblia diz, nós temos que exortar, nós temos que repreender, nós temos que insistir, nós temos que pregar a tempo e fora de tempo, e a circunstância da nossa igreja mostra que nós temos que pregar aqui dentro também. Nós temos que pegar pelas mãos as pessoas que não estão aqui, os chefes de família, e falar para eles, e aí, gente? Por que você não está ajudando a fortalecer a nossa igreja? Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam dadas. Talvez Paulo aqui quisesse contemporizar tanto com gentios quanto com judeus. Quando ele diz graça, caris, ele atrai as atenções principalmente para o fato de que as pessoas estão sendo salvas pela graça de Deus e não pelo cumprimento da lei. Mas, para suavizar, possivelmente, ele também como judeu, ele fala paz, eirene, ou em hebraico shalom, que era o cumprimento dos judeus. Os judeus se cumprimentavam com shalom. Então, provavelmente aqui ele quer juntar as duas nações numa só, e dizer que graça e paz vem da parte do mesmo Deus para vocês. Isto é, são judeus e são gentios, mas estão debaixo das mãos do mesmo Deus. Versículo 2: sempre damos graças a Deus por todos vós, fazendo menção de vós em nossas orações, lembrando-nos sem cessar. Olha a ansiedade de Paulo, a inquietação de Paulo por aquele povo que ele não tinha conseguido doutrinar adequadamente. Ele não parava de orar por aquele povo. Gente, nós estamos com pessoas que estão se perdendo dentro da segunda igreja batista. Pessoas que não estão se preocupando mais em aprender a palavra de Deus, e se não aprende, como é que vai praticar? Estão vindo tempos sombrios,
e nós não estamos sentindo inquietação e ansiedade por causa disso. Vocês vão falar, poxa, hoje o Hermógenes resolveu pegar firme e bater duro, mas é tempo de fazer isso, irmãos, é tempo de sentir inquietação, é tempo de nos lembrarmos de que existem irmãos que não estão preocupados mais com a palavra de Deus, e estão empurrando a vida cristã com a barriga, e se fazem isso consigo mesmos, o que vão fazer com outras pessoas que estão ao redor, que precisam de ouvir a palavra de Deus? Eu acredito que vocês não vieram aqui para ouvir mais uma aula, né? Um caldinho morno de aveia com leitinho, certo? Vocês não vieram aqui para isso, né? Vocês vieram aqui para aprender alguma coisa nova, certo? Vieram aqui para poder ouvir o que Deus tem para falar, né? E espero que Deus esteja falando. Então a gente tem que se adaptar a isso, meus irmãos. Porventura, quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Jesus está para voltar, ele vai encontrar fé. E ele diz que, nesse tempo, o amor de muitos esfriará. Ele não está falando de incrédulo. Ele não está falando daqueles que estão fora da igreja. Está falando dos crentes, amor esfriando, e nós estamos vendo isso. Eu disse para vocês que quando eu me converti há 33 anos, eu chegava meia hora antes de começar o culto para orar um pouco com a minha família. Dependendo do local onde ia, do horário que eu chegava, eu não encontrava local para ajoelhar para orar. Os cultos de doutrina nas igrejas naquela época eram abarrotados. Quando eu comecei a dirigir igreja, eu dizia para as igrejas, se você tiver que faltar algum culto, não falte a escola dominical. Falte o culto de domingo à noite, falte a uma reunião da igreja, se for necessário, falte esse, mas não falte o culto de ensino, porque é aí que você vai se fortalecer, e conhecereis a verdade, a palavra de Deus, e a verdade vos libertará. Paulo então tinha essa inquietação, e ele orava e se lembrava frequentemente daquele povo de Tessalônica, e ele está dizendo aqui que se lembrava de coisas positivas, porque a igreja era boa. Ele passou talvez pouco tempo com os tessalonicenses ensinando a palavra, mas ensinou bem, não ensinou tudo, mas ensinou bem. E ele diz aqui que se lembra da vossa obra de fé, do vosso trabalho de amor e da vossa firmeza de esperança. Parece que aqui é a primeira vez que aparece essa tríade de virtudes necessárias ao cristão. Quando a gente falar de fé, esperança e amor, a gente vai se lembrar imediatamente de 1 aos Coríntios, capítulo 13, né? Agora, pois, restam essas três. A fé, isso? 13? Oi? É a fé, esperança e amor, essas três, mas o maior é o amor, né? Mas lá não foi a primeira vez que Paulo escreveu isso. Ele escreveu 2 vezes já aos Tessalonicenses, e em algum outro lugar também ele referiu, ainda que de modo indireto, isso. Isso estava na mente de Paulo, essa tríade. Obra da fé. Por que obra da fé? A fé parece que é só uma coisa subjetiva, né? Parece alguma coisa que está dentro de nós e é só isso, é só confiar. Não, quando ele fala obra da fé, significa colocar pernas e mãos na fé. Aquilo que Tiago escreveu na sua carta. Olha, meu irmão, vocês não sabem que a fé sem obras é morta? Tiago escreveu. Então Paulo está dizendo isso aqui. Vocês têm fé, mas essa fé de vocês tem pernas e braços, tem mãos, ela caminha, essa fé põe a mão nas pessoas e essa fé faz alguma coisa. Essa sua fé é contagiosa. Ele está elogiando a igreja é reconhecida em outras cidades. Essa fé de vocês é contagiosa porque ela tem mão e ela tem pé. A nossa fé é assim, meus irmãos. Nossa fé tem pés e mãos. A nossa fé sai do templo, do banco, de um culto de domingo à noite, e percorre algum caminho, e coloca as mãos em alguém, e consegue transmitir, porque muitas vezes, a Natália estava dizendo para mim ontem de um testemunho que ela ouviu de uma pregadora da internet, é uma doutora, né, doutora em neurociência, é brasileira que mora nos Estados Unidos. Qual o nome dela? Rosana Alves. Se vocês procurarem no YouTube, vale a pena ouvir. Ela está dizendo que a mãe dela se converteu de uma forma maravilhosa, mas não vou contar o testemunho. Mas uma das coisas
é que depois que essa mulher se converteu, ela tinha uma necessidade de comunicar a fé. E ela ia para as casas das pessoas, casas dos irmãos. Diz que a mãe dela arrumava alguma maneira, uma xícara de chá, um pedaço de bolo, para poder, pelo menos, conversar com uma pessoa na porta da casa. Ela fazia alguma coisa. Diz que uma vez essa mulher, a mãe da Rosana Alves, saiu para uma dessas visitas, entrou numa casa, deu um abraço numa pessoa e saiu. E ela perguntou, mas mãe, o que você veio fazer? Que só isso? Eu falo, não, essa pessoa só precisava de que eu viesse abraçá-la hoje. Outro dia ela vai me procurar e nós vamos conversar, mas hoje ela só precisava do meu abraço. Isso é sensibilidade espiritual, isso é fé que tem pés e mãos. Aí você vai falar, mas como é que eu vou saber disso? Como é que eu vou saber que aquela pessoa precisa só de um abraço ou precisa de uma xícara de chá? Quem sabe disso é o Espírito de Deus que habita dentro de mim e de você. Ele é quem sabe. Se nós dermos pés e mãos para a nossa fé, o Espírito do Senhor vai nos levar às pessoas que precisam de nós. Ele é o interessado em salvar as almas, nós somos apenas ferramentas, nós somos apenas braços e mãos da fé, da operação do Senhor Jesus Cristo, mas nós temos que pelo menos dizer como Isaías, eis-me aqui Senhor, envia-me a mim, pelo menos isso. Então Paulo prossegue, me lembro sem cessar das vossas obras de fé, do vosso trabalho de amor. Por quê? Porque trabalho sem amor tem muita gente que faz, inclusive crentes que fazem muito trabalho sem amor. Por quê? Porque precisa fazer, porque é obrigado a fazer, porque tem um cargo que exige isso, porque é visto, porque o pastor pediu para fazer, porque os irmãos estão juntos, porque está dentro de um grupo, se não fizer fica feio. Existem até pessoas que tomam a Santa Ceia com amor, você sabia? Existem. Assim como existem pessoas que não tomam com amor. Como é que pode alguém olhar para a minha cara com desprezo e tomar a Santa Ceia olhando para mim? Eu estou me usando só como exemplo. E Paulo fala do seu trabalho com amor. É aí que Deus se interessa. Porque trabalho mecânico, tem muita gente fazendo. Vai diminuir o preço da condenação dessa pessoa, provavelmente. Porque Jesus falou, aquele que sabia a vontade do seu Senhor e fez, vai ser afligido com poucos açoites. Mas aquele que sabia a vontade do seu Senhor e não a praticou, será afligido com muitos açoites. Então você e eu fazermos uma obra sem amor, vai ser só para diminuir um pouco o castigo se a gente for para o inferno. No reino de Deus é necessário e exigido fazer com amor. E Paulo está elogiando os Tessalonicenses, nossos irmãos, porque eles trabalhavam com amor. E da vossa firmeza de esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Muita gente está esperando no Bolsonaro, Outros estão esperando no Lula. Outros estão esperando a resolução do problema na prisão do Alexandre de Moraes, não é isso? Tudo isso são eventos sociais, são questões políticas, passageiras. A esperança da igreja é no nosso Senhor Jesus Cristo. Essa palavra esperança pode ter uma conotação dupla. A esperança pode ter uma conotação subjetiva, quer dizer, é o ato de eu esperar. Eu tenho expectação, eu espero. Como pode ser objetiva também, isto é, ela foca o objeto da minha espera. Então, eu tenho dentro de mim um sentimento de expectativa, de esperança. Mas em quê? Isso é importante para o cristão. Não adianta a gente simplesmente desenvolver uma emoção, um sentimento de esperança e não ter um objeto, porque isso vai gerar ansiedade, vai gerar inquietação. E estou esperando em quê, afinal? Eu fico com aquela inquietação de que algo tem que mudar, algo tem que ser feito, mas eu tenho que ter consciência de onde eu estou colocando a minha esperança. Qual é o objeto da minha esperança? O objeto da minha esperança está no mundo político, está nas autoridades políticas? Isso é transitório. Eu tenho orado a Deus, o Senhor testemunha, minha mulher testemunha, tenho orado diariamente a Deus pedindo que o Senhor não deixe que homens maus e corruptos assumam o poder da nossa nação, porque isso vai ser desastroso para o nosso povo e para a nossa liberdade cristã.
mas eu não estou esperando neles, eu estou pedindo para Deus. Eu não estou indo lá pedir para, toma o poder, bota essa gente para fora. Não, eu estou pedindo para Deus, porque a Bíblia diz que Deus é aquele que levanta reis e é aquele que abate reis, é aquele que nomeia autoridades, é aquele que destitui autoridades, é o nosso Deus. Nós podemos nos alinhar com pessoas da sociedade e falar, vou lutar com você, vou pegar minha bandeira verde e amarela, vou lá, vou ficar em frente ao quartel, tudo bem, nós estamos fazendo aquilo que a lei nos permite e é o nosso dever como cidadãos dessa pátria, defender nossa pátria e o futuro das próximas gerações, nos filhos e netos, é nosso dever, mas sabendo que nós estamos fazendo isso diante de Deus, porque quem vai mudar toda a situação é Deus. Não quero falar de política, não é esse o objetivo. Eu queria falar aqui de esperança. Mas a mulher do atual presidente disse uma vez que nós somos derrotados porque nós não soubemos clamar a Deus. Ela falou isso para a nação toda. Que nós não soubemos nos humilhar diante de Deus. Vocês sabem que ela é nossa irmã em Cristo, né? Ela é evangélica, bastante atuante e praticante. Quem sabe Deus não está ou esteve esses 4 anos com as mãos estendidas sobre o Brasil por causa dela, uma pessoa que aparece pouco, e não por causa dele, porque ele, o presidente, pouco antes do segundo turno, consagrou a faixa presidencial à Aparecida, né? A Maria. A mulher dele não deve ter gostado disso, deve ter ido gemer aos pés do Senhor. Quem sabe Deus não está com os olhos postos e as mãos estendidas sobre a nossa nação ainda, por causa de uma serva fiel que não aparece, que não tem nome político. Quem sabe? E se for essa a verdade, significa que qualquer um de nós pode e deve assumir o mesmo papel, porque ela é uma mulher como qualquer uma das mulheres daqui, e é um ser humano como qualquer um de nós, que resolveu se humilhar debaixo das mãos de Deus, e colocar a esperança dela e da nação diante do Senhor, diante do trono de Deus. E essa aqui era a esperança dos Tessalonicenses, a esperança deles era no Senhor Jesus, como diz Paulo. Então nossa esperança tem um componente subjetivo, isto é, o sentimento que eu tenho em mim, aquilo que me move, mas ela tem que ter um componente, um objetivo bastante claro, é o Senhor Jesus. O que me move, o que me anima, o que me mantém em pé, o que me faz continuar a lutar, é o Senhor Jesus. Por quê? Porque se eu não colocar a minha esperança no Senhor Jesus, a frustração pode ser destrutiva e muito grande. Quantas pessoas suicidam por causa disso? Irmãos, coloque a sua esperança no Senhor Jesus, custe o que custar. Se seus olhos quiserem se desviar um pouquinho, não, a minha esperança está no Senhor, é nele que eu espero, é ele que eu vou clamar. E se tudo isso tiver uma solução agradável a nós, não sei qual é a sua vertente política, se amanhã ou depois você falar, graças a Deus o Brasil está salvo politicamente, certo? Administrativamente. Não relaxe, não pare, não tire o foco do Senhor, porque dias maus com certeza virão. Isso pode ser resolvido de hoje para amanhã, mas pode esperar, que logo vem o problema, e logo vem a perseguição, ainda vem, ok? A grande tribulação está escrita na Bíblia. Se a igreja vai passar ou não vai passar é questão de escola doutrinária, mas que a grande tribulação vem, e que o anticristo vai ser o governo da grande tribulação, e que ele já deve ter nascido, já ser um homem adulto, preparado para assumir o poder, muito provavelmente. Esses dias eu estava conversando com a Natália sobre o que fazer com os nossos recursos. O que nós temos? Provavelmente a mesma coisa que a viúva tinha lá em Sarepta, né? Um pouquinho de azeite na botija, né? Um pouquinho de farinha. Ou talvez a moeda da viúva pobre, talvez um pouco mais, não sei. Mas vamos deixar tudo isso para o anticristo? Para quem nós estamos guardando os nossos bens, os nossos recursos?
A resposta disso está em quem está focada a sua esperança. Eu gostaria de ganhar na Mega Sena. Imagina, eu ganhando 120 milhões, dando 12 milhões de dízimo, guardando 108 milhões, para dar uma passeada, né? Passar o Réveillon lá na França, au près de la Tour Eiffel. Que bonito, né? Olhando para o Rio Sena. E Jesus voltar alguns dias depois, para quem vão ficar esses 108 milhões? Para o anticristo usar para estender o seu reino? Ou não seria melhor eu usar logo agora, em benefício daqueles que estão precisando? A Bíblia não vai nem usar, porque terão dinheiro e não poderão comprar. Então é melhor usar mesmo, né? Se alguém quiser deixar como testamento para o anticristo, não adianta, né? Ele está falando, nem vai resolver, né? Portanto, os seus objetivos, irmãos, os meus, estão intimamente ligados com o objeto da nossa esperança. Lembro, mais uma vez, os irmãos, aquele livro da Juerp, um livro muito bom. Em seus passos, o que faria Jesus? Uma cidadezinha decidiu tomar todas as decisões seguintes baseadas naquilo que Jesus faria. E foi um boom evangelístico. Por quê? Porque a esperança da cidade passou da difusa para várias coisas, para um único alvo, Jesus Cristo. Eu quero saber o que o Senhor faria no meu lugar, com essa decisão que eu estou para tomar. O que você pretende fazer, amado irmão, com relação às pessoas que não participam da doutrina bíblica? Onde está a sua esperança? Responda essa pergunta para si mesmo. Onde está a sua esperança? É no Senhor Jesus? Então o que você pretende fazer com relação aos irmãos que não vêm para a escola dominical, que não trazem seus filhos, como eu falei no começo da aula? Você vê como é que as coisas no reino de Deus são interligadas? Viu? Há uma ponte entre as coisas. Você pode até deixar os seus bens materiais e o saldo bancário para o anticristo, só não pode deixar seus filhos. Conhecendo, irmãos amados, a vossa eleição. Eu pretendia falar aqui a respeito da doutrina da eleição e dizer que aqui a palavra não está sendo bem usada por alguns intérpretes, mas o assunto seria mais demorado e a gente ia extrapolar o tempo da aula, então vai ficar para outra ocasião. Paulo não está falando da eleição para a salvação aqui, porque mais adiante ele mesmo contradiz no capítulo 2. Então, quando a gente estudar o capítulo 2, a gente volta a esse assunto, tá bom? Mas, então, claro que você já leu a carta aos Tessalonicenses, talvez você não tenha lido assim com esse foco, mas você vai ver que no capítulo 2, uma parte no capítulo 3, Paulo contradiz a ideia de que a eleição aqui é uma eleição para salvação, uma escolha para salvação. Versículo 5: porque o nosso evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder, no Espírito Santo, em plena convicção, como bem sabeis quais fomos entre vós por amor de vós. Presta atenção que eu vou ler agora. Como é que nós nos comportamos entre vocês por amor de vocês? O que significa isso? Que quando eu quero ganhar alguém, eu tenho que pensar da maneira como eu estou me comportando. Eu não quero imprimir naquela pessoa o meu jeito de ser, porque eu posso perder, posso não ganhar. Como eu já usei exemplo aqui, um exemplo tosco, pessoa que vai evangelizar, o outro está até ouvindo, tal, mas você tem que tirar aquele santinho da parede lá, senão Deus não vai abençoar a sua casa. Isso não é feito por amor, isso é feito por legalismo. E Paulo está dizendo, eu estive no meio de vocês, eu tive uma boa entrada no meio de vocês, mas foi porque eu fiz por amor. 6. E vós vos tornastes imitadores nossos e do Senhor. Olha aí que interessante. Se eu fizer da maneira correta, por amor, por misericórdia e compaixão, estarei imitando o Senhor Jesus. Aí sim, eu posso esperar que as pessoas me imitem para estarem imitando o Senhor Jesus Cristo. O que é que o Senhor Jesus faria no seu lugar com relação às pessoas que não estão comparecendo às reuniões doutrinárias da igreja?
O que ele faria no seu lugar? Você quer que essas pessoas sejam seus imitadores nesse pormenor? Você está sendo imitador do Senhor Jesus? Tendo recebido a palavra em muita tribulação, com gozo do Espírito Santo, de sorte que vos tornastes modelo para todos os crentes na Macedônia e na Caia. Macedônia, onde está Filipos, Anfípolis e Bereia, e a Caia, onde está Corinto. Então veja só, a repercussão que o trabalho de Paulo e os resultados e o comportamento dos crentes em Colossos teve no restante da Macedônia e na Acaia. Como foi estratégico isso para o reino de Deus? Porque a Acaia era uma península onde está a cidade de Corinto, e a cidade de Corinto um porto famoso, já descrevemos isso quando estudamos, e pessoas do mundo inteiro conhecido da época, de todo mundo civilizado da época, passavam por Corinto. Era a Nova York, era a cidade de São Paulo da época, era uma cidade cosmopolita. Como foi importante o testemunho de irmãos de outra região, para que aquele lugar que era estratégico para o Evangelho fosse alcançado e fosse um centro de irradiação da palavra de Deus. Meus irmãos, nosso comportamento de agora pode parecer o de uma formiguinha, e Deus pode estar usando isso para transformar uma cidade inteira. Às vezes a gente vai ficar sabendo só no céu. Chega lá, você era membro da Segunda Igreja Batista, não era? Pois venha cá, olha aqui no meu painel, a cidade que foi transformada porque soube do comportamento de vocês. Vale a pena fazer a vontade de Deus e olhar para o objetivo Jesus Cristo, ter esperança no Senhor Jesus. Versículo 9, porque eles mesmos, estas pessoas das outras cidades, anunciam de nós qual a entrada que nós tivemos entre vós, e como vos convertestes os ídolos a Deus, para servirdes ao Deus vivo e verdadeiro. Isto é como se Paulo estivesse aqui dando uma indireta para os judeus e os judaizantes do meio da igreja, porque havia pessoas no meio da igreja, judeus que eram convertidos mesmo, e havia pessoas que eram mais ou menos convertidas no meio da igreja, e que ajudavam os judeus de fora a perseguir a igreja. E Paulo fala isso em outra ocasião, nós vamos falar. E Paulo está dando aqui um toquinho neles, dizendo assim, o que é que vocês judeus têm a dizer sobre isso? Vocês falam mal da igreja, falam mal de mim, vocês falam mal do comportamento não legalista desses crentes, que não querem se circuncidar, porque eu disse que não é para se circuncidar. Mas vocês não estão vendo que eles se converteram do paganismo, dos ídolos, dos demônios, para o Deus vivo e verdadeiro? Vocês não estão vendo isso? Vocês estão percebendo, irmãos, que quando alguém quer falar mal de nós, fica cego para a verdade, ele deixa de ver o que existe de mais importante, o que Deus está fazendo, para olhar coisas secundárias. Porque quando alguém quer falar mal de nós, fazer fofoca, vai focalizar naquilo que aquela pessoa quer para denegrir nossa imagem. Então aqui é um recado para os fofoqueiros, para os legalistas, para aqueles que... Não estou falando somente da CIBAP, as pessoas que vão ouvir essa gravação no YouTube, aqueles que cobram dos irmãos, não faça isso, não se penteie desse jeito, não faça aquilo, não vista tal roupa. Você está focalizando o quê? Não está vendo que o Espírito do Senhor transformou a vida daquela pessoa? Eu tenho um amigo muito querido que agora é crente, um amigo muito querido, permita não falar o nome nem a localização dele. A mãe dele é católica roxa, mora em outro município. Quando soube que ele se converteu, ela teve um transtorno. Ela falou para ele assim, eu preferia 1000 vezes ver meu filho na porta de um bar, bêbado, a ver ele numa igreja evangélica. Ela não está percebendo que o filho largou a bebida, que o filho deixou de ser um bêbado, que o filho está servindo Deus, que o filho é um bom marido, que o filho está trabalhando com decência, está servindo Deus vivo e verdadeiro. Ela não está vendo isso, ela está vendo que agora ele é evangélico, e para ela é um tormento, porque não é a religião dela. Então isso que Paulo está falando aqui nas entrelinhas, está presente no nosso meio. Existem igrejas por aí que dizem que servem Jesus Cristo, e que dizem que nós somos filhos da Babilônia, a grande meretriz. Existem igrejas que se dizem cristãs, que diz que nós somos pagãos, porque Jesus Cristo é nosso Deus, e eles dizem que Jesus não é Deus, mas eles não olham o que o Senhor tem feito na nossa vida.
Eles não olham como nós abandonamos vícios, a maldade, a prostituição, a violência, as aberrações. Abandonamos tudo isso para servir o Senhor de bom coração e estender as mãos para as pessoas que precisam ouvir a palavra da fé. Então, meus irmãos, está bem presente essa situação de Tessalônica. Quando alguém confrontar você com isso, diga: pelo fruto você conhece a árvore, você está vendo o fruto que eu estou dando? Diga isso. Diga isso da sua igreja, se for verdade. O que você diria se você estivesse lá na igreja de Jerusalém, você fosse um judeu praticante, que se converteu a Jesus, mas já tinha sido circuncidado, tem algumas cerimônias, e você ouvisse falar: irmão, lá em Tessalônica, que trabalho Paulo e Silas e Timóteo fizeram, quanta gente jogou os ídolos fora, abandonou o paganismo, a prostituição cultural, o roubo, a violência, e está seguindo a palavra do Senhor, está evangelizando. O que você sentiria? O que você sente em relação às igrejas que não têm o mesmo comportamento que o nosso? As igrejas que pensam um pouco diferente, o que você pensa? E Paulo termina o capítulo 1 da maneira como ele encerra os outros capítulos, falando a respeito, de alguma maneira falando a respeito da volta de Jesus. A esperardes e esperardes dos céus a seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Isso aqui vai ser um chamariz para as próximas aulas. A volta de Jesus, a ressurreição de Jesus e o livramento da ira vindoura. Bem, irmãos, espero que os meus lapsos de memória por causa do sono não tenham afetado o que eu expressei para a compreensão dos irmãos. Espero que um dos pontos focais da aula não saiam da mente de vocês. O objeto da nossa esperança é quem? Quem é o objeto da nossa esperança? É aquele que nos dá pés e mãos para que a nossa fé seja operante através do amor. Fé, esperança e amor. Essas três. Amém, meus irmãos? Deus abençoe. E, bem a propósito, nós olhamos para as crianças que entraram agora. Elas são o futuro da igreja, elas são o que vão sustentar a igreja no futuro, e elas são as pessoas para quem nós estamos passando a nossa herança de fé. São os futuros adoradores. Pense no que nós estamos fazendo a propósito disso. Deus abençoe. Eu não consigo parar aqui, desculpe. Salonique. Salonique, o nome da cidade de Tessalônica? Hoje é Salonique. Salonique.